Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 7. Convidar os pobres e estrupiados. Dizia mais ainda o que tinha convidado. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chamais nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição do justo. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 14, item 12 e 15. Muito bem. Precisamos aprofundar para compreender bem isso que Jesus estava dizendo, né? Não é bem ao pé da letra, mas temos que nos inspirar, né? De quando fizermos alguma coisa. Ele citou aqui uma ceia, um jantar. Mas é que para o judeu isso era muito importante. E o judeu, quando oferecia um jantar, sempre era com interesse político, econômico ou financeiro, para poder tirar proveito daquela situação. Então, ele usou esse exemplo. Mas nós podemos estender isso aqui, como diz a lição de Emmanuel, né? Estender o bem a diversas posições, a diversas condições, nós estendermos o bem. Não é só o jantar, porque isso daqui fica um tanto quanto difícil, né, para nós fazer, porque como você não vai convidar a família para um jantar? Não é isso que ele queria dizer. Ele estava estendendo a compreensão que nós temos que fazer para os outros aquilo que nós podemos, né? Sem interesse nenhum. Quanto mais nós fizermos, as pessoas estranhas, que não saibam nem nosso nome e que não fica nada gravado, é o melhor. O próprio capítulo, o título, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então, tudo que você fizer, que as pessoas não descubram o que você fez, você está fazendo da forma correta. Eu até falei numa da sexta-feira passada aí, lá no grupo da prece, né? Que eu admiro ao pessoal, né, espírita, fazer as coisas, distribuições, as galinhadas, as sopas, e tirar foto e postar no Facebook. Eu acho isso o cúmulo do absurdo, né? O que a pessoa faz isso está desejando? A retribuição. Aí eu pergunto para mim, será que esses espíritas leram o capítulo 13, o item 7? Eu fico me perguntando, você vê a nossa inocência, como é que é? De mostrar isso e se dizer espírita é uma ofensa ao espiritismo. As pessoas não observam isso, né? É interessante, Marisa, que nós, agora de tarde, devia ser mais ou menos umas 3 horas, eu tive que sair para ver uns negócios de um fogão, um computador para arrumar,
E eu estava pensando, né? Falei, olha, eu não vou escolher a lição, não, do Evangelho. Eu vou deixar livre, deixar eles escolher. Porque eu não vou ter dificuldade de falar, porque são quantos anos estudando o Evangelho? Eu não vou encontrar nenhuma dificuldade. Pode escolher qualquer assunto para nós discutir. Fica até melhor, porque não é nada programado, sabe? Então, sai naturalmente as coisas. Olha que coisa Eu pensei interessante. Como é nisso. que é uma ligação, né? Como é que é uma ligação? É interessante. E é muito importante que eu falei, o evangelho, você tem que ver ele como uma corrente cheia de elos. Eles são emendados. Você analisar só um ponto do evangelho fica muito assim, insignificante. Você tem que estender o entendimento. É importante isso daí, porque, dado a dificuldade aqui de cumprir isso daqui, por quê? Pela nossa própria displicência. Não estou falando para você quantas pessoas não mandam no Facebook fazendo as coisas. É incrível, é inadmissível que um espírita faça isso. Por quê? Está aqui, ó, convidai os pobres e os estropiados. E que a mão esquerda não saiba o que faça a vossa mão direita. Quantas vezes o Chico mostrou isso? As pessoas acham que o trabalho do Chico era aquele lá da peregrinação, onde ia muita gente, mas lá tinha outro objetivo. O que acontecia? Ele visitava aproximadamente 7 a 11 casas, na época de eu jovem. Então, o que ele fazia? Ele saía a pé, fazendo um círculo no bairro, na casa daquelas pessoas que eram mais necessitadas, normalmente viúvas, porque as pessoas desencarnavam mais cedo, dado o serviço muito bruto, a qualidade de vida, né, sofrida. Então, o que a gente pode interpretar desse trabalho? Iam umas pessoas na frente, olha como é que ele era, e levava uma sacolinha com macarrão, um bote de macarrão, uma latinha de extrato e a quantidade de pão das pessoas existentes naquela casa. Seria no sábado à noite, seria o almoço, o café da manhã e o almoço do domingo, né, para aquelas pessoas mais necessitadas. E ele chegava na porta, abria o evangelho e lia a parte de instrução de Jesus, como no caso aqui nós lemos só a parábola, levando aquelas pessoas menos desenvolvidas intelectualmente e socialmente o conhecimento da palavra de Jesus, simplesmente. De uma casa na outra é que vinha um comentário para nós outros compreender. Então, entre uma casa e outra havia um diálogo dele conosco. Você entendeu? Caminhando, andando e ele falando, né? Contando uma história, exemplificando o evangelho e tal. Mas com isso, o que ele fazia? Ele fazia o pessoal que vinha atrás de mensagem mais desenvolvido socialmente e economicamente, intelectualmente, fazendo um choque, mostrando aquelas pessoas que estão ali, que estão menos desenvolvidas, para que eles tivessem um choque e eles mesmos decidissem servir. Ele mesmo não mostrava o que ele fazia, porque ia duas pessoas na frente. Quando nós já chegava, as coisas já estavam guardadas, tudo. A maioria das pessoas não sabia. Sabia nós que éramos da casa, né? Mas as outras pessoas não, porque ele nunca pediu uma agulha para quem quer que seja, para poder ajudar outra pessoa.
É isso que eu fico questionando comigo. Certa feita, ele diz assim, olha, a gente nunca deve pedir um amigo para ajudar a colaborar, porque ele pode ficar constrangido e dar. Mas a gente pode mostrar aos amigos a necessidade do outro, e eles tomam a decisão. Olha que diferença. Então, a Casa Espírita não tomou o rumo correto. Ainda não tomaram o rumo correto. Porque não é esse. O importante é você incentivar o outro a fazer o bem. Esse é o dever do espírita. Não é pedir para ele fazer e entregar. Muitos espíritas tomam choque quando chega do outro lado da vida. Eles pensam que fizeram muito. Chega lá e não fez nada. Porque se eu pedir um amigo uma cesta básica e levar ela e levar para a pessoa, eu não fiz nada. Quem fez foi o amigo. Ele é que doou. Eu só entreguei. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E, para complementar, no capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, o item 7, aliás, o item 8, obediência e resignação. Então, para me atender a solicitação do Evangelho e o conselho de Emmanuel, estendendo o bem, eu tenho que ser obediente e resignado. É interessante, porque essa lição ela está nominativa a Lázaro, Paris, 1863. E é engraçado que, lá na hora, eu questionei um companheiro, que também faz palestra. Eu falei assim, escuta, você sabe me dizer que Lázaro é esse que escreveu? Olha que questionamento que veio. Que Lázaro foi esse? Porque o Evangelho, os Espíritos foi escolhido, cada um de acordo com a sua vivência, a sua experiência vivida, para falar sobre aquele assunto. Se é a paciência, é o Espírito, era aquele. Como, por exemplo, quando fala aqui do egoísmo, Emmanuel é que vai falar, vai dar uma mensagem. Por que Emmanuel? Olha o tamanho do orgulho dele no 2000 anos. Quando ele teve aquele encontro que Jesus foi ao encontro dele. Olha o tamanho do orgulho. Então, ele conseguiu superar esse orgulho. Então, ele sabe falar, ele sabe orientar as pessoas, porque ele superou o orgulho dele. Então, Lázaro tem que ter sido porque nós conhecemos nas Escrituras Sagradas 3 Lázaros, né? Os 3 Lázaros. Qual deles será o que escreveu? Porque sobre a obediência e a resignação. O primeiro Lázaro é aquele necessitado, que vivia da migalha de um rico. Então, ele foi obediente, porque a obediência ela é da intelectualidade, é do pensamento. Aqui, vamos ver, ó. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundem erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, aquele Lázaro que viveu humildemente, ele foi obediente. O Lázaro mais conhecido, que é o da ressuscitação, também foi obediente.
Porque Jesus disse assim, Lázaro, levante. Ele levantou, ele foi obediente. Mas o Lázaro leproso, ele queria servir a Deus. E Deus colocou a lepra nele para que ele pudesse servir. Então, ele foi obediente aos desígnios de Deus e foi resignado, porque ele trabalhou com amor. Ele trabalhou com sentimento. Ele serviu dentro do campo dos leprosos, acolheu a todos, ajudou a todos ali dentro. Então, possivelmente, essa lição foi ele que falou, porque ele teve obediência e resignação. Ele obedeceu à razão que ele havia pedido e o sentimento porque serviu ao próximo. Então, essas duas coisas, obediência e resignação, que a maioria de nós somos obedientes dentro da religião, mas não temos a resignação. Nós somos obedientes, mesmo dentro de casa, no trabalho, o patrão manda, a gente faz, mas muitas vezes faz contrariado com sentimento negativo. Não usa o sentimento positivo. Então, só foi obediente, não foi resignado. Mas aquele que atende com o coração, aí ele está sendo obediente e resignado. É isso que eu tenho que entender. E nesse ponto, quando você começa a entender, a primeira pessoa que eu tenho que pensar quando eu leio, que eu analiso profundamente a lição, é a minha pessoa. Eu tenho sido obediente? Sim, na maioria das vezes. Eu tenho sido resignado? Poucas vezes. Nem tanto. Nem tanto. Então, é aí que eu tenho que cuidar. É aí que eu tenho que alcançar, para depois eu fazer o quê? Eu posso obedecer aqui, ó, convidar os pobres para o meu banquete. Obediente. Seu José, mas não resignado. Seu José, às vezes a gente se sente resignado, mas tem umas recaídas, né? De revolta, de insubordinação. Não sei se acontece com o senhor, mas acontece comigo. Às vezes a gente tem uma recaída. Ah, sim, isso acontece com nós todos. Nós não somos muito diferentes um do outro. O esforço é que faz a diferença. É o esforço. Quantas vezes eu tenho trabalhado comigo mesmo? Dentro de casa, dentro do lar. Eu faço as coisas, mas nem todas eu faço com resignação. Então, eu tenho trabalhado muito isso, porque aqui é mais fácil de eu resolver. Não, eu tenho que fazer isso é por prazer, não é por obrigação. Eu tenho que fazer isso para que os outros se sintam bem com isso. Eu tenho que fazer esse almoço para que todos gostem dele. E olha, isso é fatal. Quando você faz assim, todo mundo gosta. Todo mundo agradece. Então, eu tenho que aprender isso. Para depois eu ir para as coisas mais difíceis, né? O que adianta eu perdoar uma pessoa e não estender o bem a ela? Então, perdoar, ficam muito preocupados com perdoar. Na verdade, não é perdoar, na verdade, é amar. É meio que... Podemos ir parcialmente. Primeiro perdoa, depois você começa a amar, tá? Mas se não tiver o amor, você não perdoou, adiantou o seu perdão.
Eu perdoo, mas ele fica para lá e eu para cá. Pronto. Se a vida botou aquele limão na tua casa, na tua família, então faz do limão a sua limonada, a melhor que você puder fazer, né? É, por aí. É o melhor, né? É o melhor. Porque nós temos que nos unir. Não adianta. Enquanto eu não unir, sentir isso por todas as criaturas, eu não vou deixar de experimentar essas situações difíceis da vida. Se eu quero melhorar minha vida, eu tenho que acertar essa posição. Obediente, mas resignado. Só obediência não é altamente suficiente. Eu tenho que sentir aquele prazer de servir, né? Você vê, Jesus foi o exemplo máximo, né? Isso nem há necessidade de falar. Mas podemos contar as passagens dele, né? Vamos contar, vamos dizer, a mais conhecida, a que mais chama atenção, a de Judas. A de Judas. Além de perdoar, ele foi auxiliar. Segundo Bert Campos, quando ele estava lá na cruz, já prestes ao desencarne, apareceu um anjo iluminado próximo dele e colocou o ouvido perto da boca dele, porque ele estava sem força, né? Isso é a expressão de um conto, né? O que ele pediu ao anjo? Vai atrás do Judas e socorre ele. Aí. Então, não basta só o perdão. Não basta só eu convidar os pobres e estrupiados para o meu banquete. Não é o suficiente. Então, eu tenho que ter obediência e resignação. Convidá-los, mas auxiliá-los, amá-los. Né? O que Jesus quis aqui separar é a resignação por interesse. Não, vou fazer para ele porque eu dependo dele. Isso é tão automático em nós que é incrível você observar. Tão automático, sabe? A gente serve só aqueles que nós necessitamos. Então, a lição de hoje, ela complementa com os ensinos de Emmanuel e com o capítulo 9, né? Obediência e resignação. Por isso que eu falo, o evangelho é um elo, uma corrente, que um sobrepõe ao outro. Né? Olha, eu achei muito bacana o senhor ter dito que cada espírito que fala aqui no Evangelho está falando da sua própria experiência, porque sabe que eu nunca tinha parado para me dar conta disso? Pois é. Porque a gente só sabe ensinar um caminho verdadeiramente se você já traçou aquele caminho. Então, nós temos que passar pelas dificuldades naquilo que nós já passamos. De conseguimos superar, aí a gente sabe indicar o caminho. Por isso que a vida é importante, por isso que as experiências é importante, por isso que as dificuldades são bênçãos divinas, como diz o Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E nós somos eleitos dele. Todos nós. Por isso que ele envia para nós. Para o nosso próprio crescimento.
E quanto à obediência, o Chico, certa vez, falou assim para mim: olha, o Espírito falou, a gente andou. Falou, andou. Dizendo que estava psicografando de madrugada na casa dele, sentado na mesinha, no quarto, porque ele psicografava no quarto, que assim que terminava, ele já fazia oração e deitava na cama. Aí disse que Emmanuel chegou e falou: ó, agora é hora de descanso. Ele soltou o lápis, levantou, sentou na cama dele para fazer a prece. Quando ele começou a prece, uma partilheira de livro caiu em cima da cadeira onde ele estava sentado. E um evangelho caiu no chão, dizendo que Abete chegou lá e pegou e diz assim: nascer de novo. Olha que coisa interessante. Falou, andou. Se ele fica fazendo hora lá, o que ia acontecer com ele? A partilheira ia cair em cima dele. Ele ia se machucar. Ia se machucar. E nesse ponto nós somos teimosos. Por isso que nós não damos muito bem. Porque o pensamento vem antes. Eu falo por mim que quando eu vinha para casa, dizia assim, eu ouvia assim: olha, não discuta, não fale nada. Eu chegava até esperançoso, alegre, mas era 2 ou 3 minutos só. Então, aí não era obediente. Então, eles nos auxiliam. Mas a gente não ouve, não obedece, tema. Nossa, e com isso a gente vai aprendendo. Até parece que o senhor está falando de mim. Já passei muito por isso, né? Fique quieta, não fale nada. Olha o tanto que nos ajuda sobre o tema do Evangelho de hoje. Eu tive que ser obediente e resignado. Me falaram antes. Olha o tanto que eles nos ajudam. Parece uma coisa insignificante, né? Se você contar isso numa sala espírita, a maioria acha que você está criando, né? Querendo se gabar. Mas não é, eu estou mostrando o caminho, liga. Não é por nós, é por eles. Eles nos avisam. Eu tinha a opção de liberar ou determinar. Eu preferi liberar, deixar à vontade. Você vê, quase que 3 ou 4 horas antes. Mas se eu não dou ouvido, se eu largo para lá, ia ser desobediente. Não ia gerar o fruto que gerou. O palestrante ele tem que saber renunciar a ele. Quando ele chega no local para falar, ele tem que renunciar a ele. E tem que levar a palavra, né? Porque quem sabe o que precisa é os coordenadores das casas espíritas, os espíritos que coordenam o trabalho. Ele que conhece cada um. Ele que conhece os frequentadores. Eles sabem com antecedência quem que vai estar lá para assistir a fala. Então, eles sabem o que necessitam. Por exemplo, o Chico, quando no trabalho da sexta-feira, que é a psicografia, ele conversava com um determinado número de pessoas que vinham solicitar as coisas, a maioria mensagens, as mães.
Quando ele sentava na mesa para abrir o trabalho, porque da 1h30 às 6, ele atendia esse pessoal. Depois ele levantava e ia para a mesa para iniciar o trabalho. E lá, ele que escolhia o tema do evangelho, não é que ele abria acaso. Ele escolhia, porque ele sabia já qual que seria a lição que ia auxiliar a maioria daquelas pessoas que haviam falado com ele. O certo palestrante era o quê? Ouvir primeiro todas as pessoas que assistiam a palestra. Mas como isso não é de hábito nem de costume e que gasta tempo, né? Você vê, da 1 às 6, praticamente 5 horas ouvindo as pessoas, não é possível. Mas é possível, então, que ele libere o seu pensamento naquele momento, que ele liga no fato, que ele pense com antecedência naquele trabalho, para que ele possa ser intuído. Muitas vezes eu saía aqui para eu visitava muito as casas de sopa no sábado, sabe? Porque eu fiz sopa há muitos anos, desde criança, né? Então eu gosto de ver o trabalho de sopa. Então, às vezes, eu pensava em casa, o que vai ser? Que normalmente, quando eu chegava lá, eles pediam para mim ler o Evangelho e falar alguma coisa. Então, eu saía em casa, e já saía em casa com o capítulo na cabeça. Chegava lá, as pessoas abriam, me entregavam, era exatamente o capítulo que eu havia pensado, que eu já havia lido em casa. Então, chama preparação. Então, é estender o bem, tudo isso. Quando Emmanuel aproveita para falar da extensão do bem, é você aprender a estender o bem naquilo que você pode fazer. Que é o caso do banquete, estender o banquete. O que Jesus está falando? Para você estender o banquete, você não ficar limitado àquelas pessoas que você necessita ou que você tem obrigação, que é a família, os amigos, né? E os interesses. Para nós estendermos isso. É isso que ele está falando, não é para nós pararmos de fazer aquilo lá. Ele não falou isso. Ele só pediu para você estender. Que é Emmanuel que fala aí, né? Ficar um cadinho, né? E esticando, Sim, né? Esticando, esticando. exatamente. Conviver com eles, né? Porque o Chico era assim, o trabalho do Chico de médium foi a convivência com o ser humano, principalmente com a dor do ser humano. Ele convivia com isso diariamente, através dos encontros físicos, através das cartas, né? Que ele lia, que recebia, e lia e respondia. Era a vivência dele. Então, o médium, se ele quiser desenvolver, ele tem que ter essa vivência. Aí você fala assim, mas não é possível. Não, é possível. O Chico trabalhou 35 anos, foi empregado público, cumprindo horário. E conseguiu. Eu também posso conseguir. Quando eu dedicar um tempo para isso, é só para aquilo. É que eu estudo quarta-feira com um grupo, eu estava falando para eles. Falou, olha, quando eu sento aqui, que eu começo aqui, eu vou dizer para você que bem antes. Mesmo lá em casa, eu já estou desfocado da casa e pensando no trabalho. Mas vamos falar aqui. A hora que eu sento aqui, acabou, eu não lembro de nada, a não ser do estudo.
não tem filho, não tem esposa, não tem pai, não tem nada. Pode ser o problema que tiver. Eu sentei ali e acabou. Não ouço nem barulho. Pode conversar à vontade, que eu não ouço. Então, é isso que nós precisamos aprender a fazer. O médium tem que aprender isso. Que o que vai ensinar ele é a vivência. Pode até passar o carro da galinha. É isso que vai desenvolver ele. Não é, seu José? Pode até passar o carro da galinha, gritando que a galinha chorou para pôr o ovo, que a gente não pode tirar o foco. Não. Você aprende, se adapta, e você não ouve. Aqui em casa eu estou almoçando, as meninas estão conversando, ou alguns dos filhos que estão aí, tá? Aí depois fala, não é assim, pai? O que foi? O que você está falando? Não ouço. É aprender a fazer isso. É o foco. Você não ouve, não te atrapalha, o barulho não te atrapalha. É impressionante como é que a gente aprende, né? Porque o palestrante tem que aprender isso. Ele não pode interromper uma palavra por causa de barulho, por causa de bagunça, desentendimento. Ele não pode interromper a fala dele. Isso é muito importante, né? Está lá no livro Desobsessão, de André Luiz. Pode procurar lá. Tem um livro, gente, que é espetacular, mas maravilha. Mas nós não damos atenção para ele. Convívio Espírita. Olha, seu José, de vez em quando eu me sinto uma analfabeta perto do senhor. Esse eu nunca ouvi falar, e olha que eu já li um bocado. Pode falar para mim o autor, por favor? Esse livro é a psicografia do Valdo Vieira. Como é que é o nome mesmo? Convívio Espírita. O médium Valdo Vieira. Isso é do Valdo Vieira. Quando ele morava aqui com o Chico, né? Sim. André Luiz. Então, ali tem tudo para você tirar sua dívida no comportamento espírita. Como um espírita deve comportar. De vários assuntos. No seu dia a dia, na casa espírita, nos problemas familiares. Então, são conselhos que eles dão ali. Então, a gente tem que aprender. O espírito ele tem que ter um certo procedimento na sua vida. Convívio não, é conduta espírita. Desculpe. Ah, não, conduta espírita eu já li. Conduta espírita. Muito obrigada. Esse aí eu já li. Eu que agradeço a eles por ter me corrigido. Olha, eu estava assim, gente, como é que eu nunca ouvi falar nesse livro? Eu estou assim, nunca ouvi. Esse livro, a gente não pode deixar de tê-lo em cima da mesa. Porque não só nós, como toda a família, deve procurar auxílio ali dentro. Nós temos que ensinar os nossos familiares a buscar o remédio. Que quase sempre nós não ensinamos. Eu vivo falando nas palestras para alegrar um pouquinho, porque geralmente fica meio tenso, porque o assunto é meio complicado. Aí eu falo assim, olha, gente, vocês têm que fazer igual eu. Eu tenho Emmanuel, o Chico não tinha Emmanuel na hora que o Chico precisava, não. É a hora que Emmanuel queria. Mas eu tenho Emmanuel a toda hora que eu quiser. Toda hora eu tenho Emmanuel. Porque os livros dele ficam em cima da mesa aqui. A hora que eu preciso, eu corro lá e pego. Aí, nós somos muito mais privilegiados que o Chico.
Agora que o senhor falou isso, é verdade, porque agora que eu falei, que o senhor falou isso, então também estou me sentindo privilegiada, porque o Emmanuel está aqui ao alcance da minha mão. Se eu não faço aquilo que ele ensina, é porque sou eu que sou desobediente. Isso aí, mas ajuda demais. Nós melhoramos, na hora que lê lá, a gente melhora, não sara, porque a nossa doença é meio crônica, né? Mas melhora. Melhora. Aqui, ó, todo domingo, nós temos os livros deles, 5 livros deles em cima da mesa, e as meninas que escolhem qual e qual a lição. Mas na hora que elas vão escolher, o que eu penso? Falei, mano, traz para nós o que nós precisamos verdadeiramente aprender agora. Olha, é em cima. É em cima. Não tem como, sabe? Aqui em casa a gente faz o seguinte, antes de dormir a gente faz a prece juntos e a gente sempre pega uma página, mas é muito engraçado. A minha filha fica assim, não é possível. Esse livro está viciado, mãe. Me dá que quem vai abrir sou eu. Às vezes tem dias seguidos que cai na mesma página, entendeu? Aí eles ficam assim, não é possível, me dá esse livro aqui que eu vou abrir, que é você que está abrindo esse livro, está viciado. Olha, teve uma semana aí que é enxertia divina. Caiu assim os 4 dias seguidos. Aí eu falei assim... É repetência, né? O negócio estava sério. Nós damos o luxo de escolher, né? Teve uma época lá no comecinho que quem cria família sempre tem dificuldade, né? E eu tinha um livro que andava comigo dentro do carro. Eu tinha em casa e andava dentro do carro. Eu troquei umas 3 vezes porque eu mexo com área rural, então mexe com poeira, com barro, vai indo, estraga o livro, né? Chama Busca e Achareis. Fantástica, que lá vou te falar, não tem como. Você pensa no problema e abre, você encontra. É a obediência, né, que nós precisamos. Todo dia a gente tem pedido algumas coisas para Deus, assim, repetidamente. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ajuda a ter discernimento. Senhor, me ajuda a ter paciência. Porque no outro dia o senhor falou que paciência é uma virtude que ninguém entra no reino de Deus se não tiver paciência. Como eu tenho pouco, eu estou pedindo. Me ajuda a ter paciência. Agora eu já vi que eu também vou ter que pedir obediência. Nós todos temos que pedir. Temos que botar isso na cabeça, mas não aquela obediência obrigatória, Não, mas é a da obediência. razão, a da razão. A da razão. Né? Entendeu? E aquela que a gente faz assim, ok, eu entendi por que eu estou passando por isso, eu vou fazer o melhor que eu puder. E fazer. Entendeu? Sem reclamar. Ação. Ação é muito importante. Mas e os nossos companheiros têm algum assunto que gostariam de podem abrir o jogar na microfone e mesa? falar com seu José. Meninos e meninas, podem abrir o microfone aí e falarem, que eu já falei bastante. Vai lá, Marinete. Abre esse microfone. Vamos nos ajudar. A gente está aqui para se ajudar. Pelo jeito, vocês vão passar direto na porta do nosso lar. E eu vou ficar para trás, porque eu tenho 1001 dúvida. Eu Vocês também. não têm nenhuma. Seu Dalto Carreiro, você está por aí ainda? Mateus. E o povo, ninguém tem dúvida, é só eu e você, tá? Não, estou aqui. Você está aí? Estou. E aí? Muito bom.
Como diz uma amiga minha, cadê aquela pergunta de Gibeira? Não é mole, não. O seu Dalto está naquele silêncio reflexivo. É fase, né? É fase. Olha, estamos caminhando para os nossos finalmente, e vou lhe falar uma coisa, vou me repetir. Cada semana que eu estudo Evangelho com o Senhor, eu sei que nada sei, entendeu? Eu até pensava que eu era uma menina relativamente obediente, relativamente. Todo mundo me acha meio rebelde, mas eu me acho até obediente, porque eu sei que eu sou rebelde demais. Eu até que eu sou mais bem obediente diante da rebeldia que eu sei que eu sou rebelde. Então, mas agora o Senhor me fez eu refletir bastante aqui e percebi que eu tenho muito pouca obediência, muito pouca, porque a gente sempre racionaliza as coisas e sempre pergunta por quê? E papapá. Mesmo que a gente não expresse isso verbalmente, nem em nenhuma atitude, nós ficamos mentalmente remoendo determinados posicionamentos, determinadas imposições que a vida, né, nos coloca, e isso é o barulho da nossa alma, entendeu? É o barulho que a gente faz, né? É isso aí. É o Eu tenho barulho. refletido muito, porque nós estamos numa fase de testes mesmos, e testes bem pesados. Você vê a governância, né, dos países tem nos mostrado uma necessidade de resignação muito grande, mas de sentimento. Eu tenho me corrigido muito, principalmente diante dessa guerra, né, que está aí em movimento, né? Eu tenho me trabalhado muito para mim não revoltar. Então, é um exercício que a gente tem que fazer cotidianamente. Não posso esquecer que todos são filhos de Deus. Não me convém compactuar, mas eu também não posso odiar. Eu não posso sentir raiva. Eu não posso desejar vingar, desejar o pior. Então, é uma luta muito grande que nós estamos tendo oportunidade. Eu até falei, sexta-feira eu falei pela segunda vez lá no grupo da prece, todo mundo ainda deu risada ainda. Porque eu ficava pensando assim, gente, eu ainda não me converti. Sou adepto ao espiritismo, sou esforçado, mas ainda não me converti no cristianismo. Porque poucos se converteram, e esses poucos que se converteram sofreram um trauma muito grande. Muito grande. Pedro, Paulo, Maria de Magdala. a Maria de Magdala. Estou estudando a Maria de Magdala agora para poder compreender, né? O livro Maria de Magdala, estou estudando ele, tá? Para mim poder compreender, porque esse é o que menos fala. Fala que ela teve um encontro com Jesus e converteu, mas ninguém sabe o que aconteceu dentro dela. Ninguém se converte a olhar para o outro. Ninguém se converte por isso. A conversão é uma coisa muito íntima. Então, agora eu estou entendendo, através desse livro, o que se passou com ela naquele momento da conversão. É engraçado que o livro já te prepara antes, você não fica sabendo, porque o primeiro questionamento que essa Magda, que ela chama, a personagem, que ela faz, ela pergunta assim, qual é a diferença do instante e do milênio? Agora que eu fui entender o que ela queria questionar. Porque naquele instante que ela está de frente a Jesus ali, para ela passou um milênio dentro dela.
ela foi buscar todas as reminiscências dela, todo o pensamento íntimo, todo o desejo e toda a ação que ela fez. Para depois ela mudar. E é isso que eu tenho que fazer comigo. Isso que eu tenho que aprender. Em certos momentos, buscar a reminiscência. Mas precisa desse trauma. Aí eu perguntei assim na mesa, falei, e eu ficava preocupado quando que seria meu trauma, para mim poder converter. Me desculpe, né, que era egoísmo meu, que eu estava pensando no meu trauma, não no dos outros, né? Desejando o meu trauma. Mas Deus nunca ouve a gente, ele faz da maneira dele. Agora, ele está oferecendo a oportunidade de todos se sentir traumáticos. Exatamente. Mas eu preciso aproveitar esse trauma, porque senão eu transformo ele em doença. Por isso que eu estou lendo Maria de Magdala, para mim saber qual que é o segredo que ela usou para não ficar doente. Diante daquele trauma de deparar com a verdade. Olha que interessante. Preparando para a hora que o trauma acontecer comigo, eu estar pronto. Porque se eu não estiver pronto, ele não acontece. E aí, mais uma. Não saberia explicar para vocês, porque o que vem agora vai acontecer, mas nem para todos. Porque o modo de ver, o modo de sentir é diferente. Quantos traumas já não deve ter passado por mim e eu não consegui aproveitar ele para me converter? Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? E me preparando para mim poder, pelo menos, enxergá-lo. Porque aquele que não está em condição não consegue enxergar o trauma. Revolta. E muitos estão adoecendo, deprimindo, com ideação suicida, estão querendo realmente fugir, embotar a consciência porque não estão conseguindo perceber, né? Sim. E eu sou muito mineiro, né? Mineiro da gema, como é que eles falam, né? Que tem um ditado que diz o seguinte, meu pai sempre falava ele para a gente, olha, se você vê a barba do vizinho doer, você corre e põe a sua de molho. Exatamente. Então, nós estamos vendo a barba dos nossos vizinhos doer. Então, eu tenho que correr e pôr a minha de molho, porque eu não sou diferente deles. É verdade. É verdade. Mas é isso daí. Bem, meus então, amigos, vocês não quiseram perguntar, e eu fiz um monte de pergunta para vocês. Né? eu percebi. De minha parte, eu lhe digo que eu também estou cuidando, também estou com as minhas barbas de molho, porque a gente está vendo tanta gente, né, como diz aqui no Rio, surtar. A gente precisa ficar com o espírito de pé, bem vigilante, estudando muito, tentando praticar muito, porque senão a gente também surta. E não é momento de surtar. E a gente tem que buscar entender por que Deus consente tudo isso. Não que ele desejasse, mas ele consente. Um gigante lutando com a formiguinha.
como é que eu tenho que posicionar? O que eu tenho que entender disso? Eu tenho que buscar. Porque senão eu vou ficar indiferente E não pode. à situação e não pode, que é as piores, ou vou tomar um partido, que eu também não posso tomar um partido. O meu partido tem que ser Jesus. Então, para nós espíritas, nós estamos num momento muito difícil e um momento de definições mesmo. Agora eu terei que definir diante da vida. Qual caminho escolher e caminhar. Porque não vai ser muito fácil, não. Isso daí já é uma previsão desde João, no Apocalipse. Kardec também estuda isso, no capítulo 18 da Gênesis. Que eu tenho que ficar atento. Na Revista Espírita também, ele fala sobre esse assunto, né? Quando ele começa a mostrar lá a classificação dos espíritos, as classes dos espíritos, depois ele convida a gente para fazer uma viagem através da mente nos mundos e vai colocando. Chegamos no mundo aonde todas as classes de espíritos são inferiores, da primeira classe inferior. Como que é esse mundo? Aí ele vai falando. Então, eu tenho que prestar atenção nisso daí. Eu tenho que estudar isso e jogar para o momento que nós estamos vivendo agora. A Revista Ele Espírita fala que nesse mundo, aonde a maioria dos espíritos é da classe inferior, haverá uma luta sanguinolenta, porque as ideias são incompatíveis. E eu fico analisando que nós estamos vivendo esse momento de incompatibilidade de ideias, que para o bem vencer, terá que ter luta. E essa luta ela é mais íntima. Mas entre o povo é luta sanguinolenta, e nós estamos vendo a luta. E eu tenho que observar os exemplos que estão surgindo dessa luta. Porque essa luta ela é desproporcional do ponto de vista bélico. Mas do ponto de vista sentimental, eu tenho que descobrir aonde está a diferença. Como é que eu devo agir se fosse eu que tivesse dentro dessa luta? Qual seria a minha decisão? Qual seria o meu comportamento? Então, o nosso momento é muito difícil. É o momento de baixar mesmo a espada e usar a força do amor. Sim. Será que eu seria capaz disso, fazer isso? De tomar uma decisão que, do ponto de vista físico, é prejudicial a mim mesmo, mas não é perante a lei divina? Então, eu tenho que me colocar. Eu falo, a gente fazer uma situação hipotética real, eu chamo.
Hipotética por quê? Porque, no momento, ela é hipotética, eu estou criando ela. Uma situação que eu estou dentro dela, sem estar dentro dela, eu estou criando essa situação hipotética. Mas ela pode ser real. Ela pode acontecer. E a hora que acontecer, eu já estou preparado. Não vai me pegar de surpresa. Então, eu tenho que criar essas situações para me poder entender. Buscar a compreensão da sabedoria divina. Entendi. O que aquilo veio trazer para mim? Se eu sou um espectador. Entendi. É o equilíbrio emocional. Porque se eu me desequilibrar com sofrimento, me entregar ao desespero porque estão sofrendo, eu não enxergo. Eu perco a capacidade de análise. Eu tenho que ter compaixão por aqueles que estão sofrendo. Mas eu tenho que ter a capacidade da razão para analisar o porquê, para que eu não cometa o mesmo engano. Perfeito. Perfeito. E quando nós estamos em grupo, precisa da opinião de todos para nos ajudar. Isso aí. Escutou, Marinês? Escutou, Jala? Não tenho vergonha. Emmanuel diz assim, não coloque debaixo do alqueire a luz do seu conhecimento. Deixa eu Então, a ver se eu gente entendi. não pode. Deixa eu Sim, ver se pode eu falar. entendi. Isso que o senhor está falando sobre se preparar. Quando eu era criança, eu tinha a verdadeira adoração pelo meu pai. Quando eu era criança, eu tive um sonho que eu estava vendo o enterro do meu pai. E eu acordei, eu passei um bom tempo acordando e indo dormir com os meus pais. Depois de uma certa feita, depois de um tempo, o que acontecia comigo? Eu ficava olhando para o meu pai assim, e eu fui caçula por 9 anos. Eu olhava para o meu pai e ficava imaginando o enterro que eu vi no sonho e tudo mais. E no início, quando eu começava a imaginar e lembrar do sonho, doía muito, doía. Eu até chorava. Eu lembro disso com muita perfeição. Isso ficou muito tempo em mim, ainda está até hoje, que eu estou lembrando. Só falou, comecei a lembrar disso. Mas depois, com o tempo, quando eu comecei a pegar a memória do sonho e lembrava tudo de novo, aquilo foi se acomodando, aquilo foi se acomodando, aquilo foi se acomodando, até que eu fui achando que aquilo era uma coisa muito natural. Entendeu? Aquilo foi se acomodando. O senhor sabe que das 5 filhas do meu pai, quando ele desencarnou, foi a única que não sofreu? Porque eu acho que desde a infância, desde aquele sonho, que eu, mesmo sem me dar conta disso, me preparei para o desencarne dele, que aconteceu muitos e muitos anos depois. Só que eu não sofri. Eu não sofri, eu entendi. O entendimento, né? Então, isso, é disso que o senhor está falando? É esse preparo? A gente pensa numa hipótese, entendeu? E vai se preparando as emoções para viver aquilo. Para não nos pegar de surpresa. Mas isso não beira a ansiedade? Não. Dependendo da forma. José, me dá licença. Você pensar que você cria. Sim. Seu José, desculpa. Só uma perguntinha. O senhor está relacionando isso com a previsão do Chico, onde o Brasil realmente terá que ser o país hospedeiro dessa multidão
de mutilados pela Europa. É isso que a gente tem que estar se preparando, senhor José? Sim, é uma das coisas que você tem que se preparar. Mas eu acho que tem que preparar mais o nosso sentimento. Se nós preparar em ser hospedeiro, nós vamos ser hospedeiro, nós vamos ser obedientes, mas não vamos ser resignados. Sim, sim, Eu senhor. tenho que trabalhar o sentimento dentro de mim. Perfeito, E perfeito. isso A é minha muito pergunta... importante, porque é nesse sentido. É nesse sentido, né, senhor Nos José? preparar para esses momentos. O que eu posso fazer? Eu estava pensando hoje, bom, eu não posso decidir a guerra lá. Quem só pode é Deus. Mas eu posso colaborar, me preparando para acolher, se for necessário, aquele pessoal, Sim, senhor. dentro do meu sentimento. Porque Perfeito. tanto faz ser físico como mental. Eu recepcionando eles mentalmente, eles receberão da mesma forma. Perfeito. Eu Mas é entendi. o sentimento que eu tenho que trabalhar. Quanto à suposição, Marisa, eu vou te explicar para vocês, vocês vão entender melhor. Várias vezes eu já pensei no meu desencarne, que eu vou estagiar na região umbralina. Como é que eu tenho que agir lá, com as informações que eu tenho da Biblioteca Espírita de André Luiz? Como é que eu tenho que funcionar lá? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer? Como será a minha ação? Criar um canal de socorro, porque tem que ser escondido, porque os outros não podem saber, porque senão eles atacam. Como é que eu tenho que agir? Qual que será o meu pensamento? Para mim não ficar perdido como o André Luiz ficou perdido. O André Luiz não era um espírito mau. Era só mal informado. Sim. Então, é isso, eu crio essa situação na minha mente. Se eu for pego de surpresa, eu vou saber como agir. Eu não vou desesperar. Eu E eu faço já esses. treino lidando com eles. Nos trabalhos de desobsessão, o que o médico faz? É um treinamento. Ué. Agora, a maioria pensa que vai fazer a caridade, ele não está pensando que ele está sendo contribuído lá, que ele está treinando, que ele está aprendendo. Ele tem que partir desse princípio. Por isso que fala, às vezes até canta, nós somos o eterno aprendiz, mas não é, ele não se torna no lugar de aprendiz, não, ele só canta a música. Mas não se coloca no lugar de aprendiz. O que eu estou fazendo aqui agora? Aprendizado. Eu estou aprendendo. Sim. Quando eu vou para o estudo da quarta-feira, eu vou para uma sala de aula aprender, que eu sou aluno ali. E a espiritualidade que está ali me tem como um aluno, um aprendiz. Um aprendiz que já sabe falar alguma coisa, que pode ajudar aqueles que não sabem. É como no hospital. Eu estou internado no hospital, chamado Terra, mas estou tendo condição de levantar da cama, ajudar um outro, dar uma água para um, animar o outro, mas eu sou o doente do hospital. Esse doente
junto com todos os doentes dessa sala, precisam se despedir. Muito bem. Eu acho É uma isso tristeza, mas é da o fim, lei, né? é o fim da picada, mas a gente tem que se despedir. Olha, meu amigo, posso chamar assim, né? Meu amigo, Sim. Lembra de Jesus? Agora não vos chamo mais de discípulos, mas sim de amigo, porque tudo que eu sabia, eu vos passei. não bote no passado, não, vai passar mais ainda, poxa. Oh, meus queridos, se a gente pudesse, a gente ficava bebendo dessa fonte aqui a noite inteira. Mas eu preciso levantar muito cedo amanhã, porque esse corpinho exige que eu faça exercício, senão ele trava. Então, como a gente acorda muito cedo, a gente precisa ir dormir mais cedo. É da lei. O corpinho precisa ser tratado também. E esse corpinho aqui precisa de exercício, senão ele trava. Mas isso é da lei. E vamos combinar uma coisa, seu José? Estou cheio de anotação aqui para mim ficar olhando na hora que eu for deitar na cama assim, que eu fico assim, né? Desenrolando a coisa. E eu falo assim, meu Deus, eu sento lá para aprender e quando eu saio de lá, eu já saio com mais interrogações ainda. É o processo do aprendizado. Não fiquem assustados, é assim mesmo. Com ele é assim mesmo. A gente sai com mais dúvidas e questionamentos ainda. Sabe, seu José, eu pensava que eu era meio destrambelhado da ideia, porque eu faço esses, sabe, desde criança eu já fazia esses exercícios de ficar imaginando as hipóteses. Eu já cheguei no ponto de eu ficar imaginando o desencarne dos meus filhos e me preparando para isso, porque quando você tem um filho e ele aprende a dirigir, não é mais teu filho, é filho só de Deus, entendeu? Você tem que entregar na mão de Deus e ele vai, na paz de Jesus. E a gente sempre se prepara, né? Aí eu sempre me preparo para essas coisas, sabe? Fico me preparando, sabe? Como eu tenho que agir, se alguém praticar uma violência com meus filhos, como eu tenho que agir com essa pessoa, porque ninguém vai praticar uma violência com meu filho se não for da lei e não tiver escrito no papel dele, da vida dele. Mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque senão a gente surta. E a gente não pode surtar. A gente tem que ficar em pé. Então, eu agradeço demais para o senhor ter vindo me dizer que eu não sou tão doida assim. Estou indo. É muito bom. É muito bom encontrar alguém que faz a mesma coisa. Muito obrigada. E muito obrigada pelas dicas. Vou lá na minha estante pegar o Conduto Espírita. Muito obrigada por tudo que o senhor, por tudo e por tanto que o senhor tem ofertado a cada um de nós aqui. Muito obrigada. O senhor não sabe o quanto que o senhor está me oferecendo de oportunidade de crescer e de evoluir. Eu sou muito grata ao senhor, muito grata à espiritualidade por ter colocado o senhor no meu caminho. É porque eu estava necessitado, né? Eu também, pode crer. Eu também. Muito mesmo. Eu vou até dizer para o senhor que eu acho até que eu estou ficando mais mansa. Um pouquinho só. Vocês são meu remédio. Ai, ai. Olha, o senhor faz a nossa prece? Por inspiração, eu gostaria que o senhor Dalto fizesse, se é possível. Então, o senhor faz, seu Dalto? Assim. Assim. Então, vamos pedir a Jesus, hoje em especial, em primeiro plano, por aquele povo que está sendo, nesse momento, todo o povo, açoitado pela Degita, por essa guerra terrível, que a gente não tem a menor ideia, como o senhor José nos assinalou hoje, que a gente devia
imaginar, fazer um treinamento a respeito da dor desses irmãos e de que maneira a gente poderia contribuir para minimizar, se possível. Vamos pedir a Jesus que nos intua, que nos alerte o espírito, que nos fortaleça, nos dê discernimento, para que a gente possa orar ao Pai Celestial, direcionando esses nossos momentos para esse povo tão sofrido, passando por coisas terríveis. Nós já entendemos que ninguém passa por situações tão terríveis se não for necessário. E nós não podemos ficar como meros espectadores. A dor de um de nós é a dor do mundo. Somos parte do Pai, todos nós. Então, Jesus amado, sendo o nosso governador, nosso protetor, queria levar também e agradecer ao nosso irmão, inspirador do seu José, que é o Chico, esse querido amigo, esse meu velho amigo, esse nosso velho amigo, que nos auxilie, ainda como nosso professor que é, junto de Jesus, para que nós tenhamos realmente os nossos espíritos melhores informados, nesse sentido de nos tornarmos mais humanos e sermos um nesse momento tão delicado do nosso planeta, que a gente contribua com os nossos sentimentos para que possa melhorar a nossa qualidade de vida. Jesus amado, abençoa essa terra querida, abençoa o nosso país, se é que assim a gente possa dizer nosso país, porque nosso não, nós somos desse país. Estamos passando esse momento nesse país, estagiando aqui. E que essa desdita a gente possa, de alguma maneira, auxiliar esse povo com as nossas orações, com as nossas emanações de bom sentimento para todos eles. E desejar que as palavras do Senhor, paz na terra, aos homens de boa vontade, e aqueles que ainda não têm esse conhecimento, através das duras provas, vão ter que aprender. Então, Jesus amado, abençoe esse planeta querido para que a destruição não seja total, seja parcial, para esse nosso treinamento, para esse nosso grande ensaio, para o dia que chegarmos ao final da nossa ópera, a gente possa colocar nos seus pés, Jesus, os ensinamentos que nós recebemos. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Assim seja. Boa noite, Jaala. Seja bem-vinda sempre. Boa noite, Marineide, Clara. A Marlene caiu, o Matheus também, estava em trânsito. O Cláudio mandou um grande abraço para o senhor. Semana que vem, se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco novamente. Boa noite, seu Dado. Dele, senti falta dele. Também sinto saudade dele, tá? O Cláudio é um querido muito grande, né? Eu não sei se filho ou pai, o sentimento que eu tenho por ele. Não sei se eu acho ele meu filho ou meu pai. O Cláudio é meio assim para mim. Mas é assim, né? Um dia serei pai de todos os filhos e serei filho de todos os pais. Todos nós, né? Oh, meu Deus, eu fico assim, penso até numa frase em árabe. Inshallah, se Deus quiser. Obrigado, seu José. Muito obrigado. Obrigada, seu José. Eu que agradeço muito a todos Olha, estamos vocês. nos preparando, hein? Beleza. Tem uma caravana de São Paulo que vem agora, em março. Ah, é? Dia 17 agora. Da Cidinha. É uma grande amiga. Nós somos amigos desde 80. Desde 1980. Ela era uma jovem moça.
Hoje é a avó. Né? Que bacana. Que bacana isso. Ela vem com a caravana dela. Muito bom, muito bom. Fiquem com Deus. Espero que você tenha Assim gostado. seja. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Bem-vindos. Até semana que vem, seu José, se Deus quiser. Fica com Até Deus. a semana, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Nem sabe, né? Eu que te agradeço, moço.